Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É uma alegria imensa estarmos reunidos neste culto para celebrarmos, para adorarmos e para receber do Senhor. Eu gostaria de convidar você que está com seu monitor ligado, com seu celular ligado, onde quer que você esteja, ore comigo agora neste momento. Querido Deus, nós rendemos ao Senhor graças, damos a Ti louvor, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nesta noite nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, tocar em cada coração, que o Senhor venha ministrar, Pai, a cada vida, e que todos saiam desta casa, Pai amado, cheios da Tua unção, que todos possam receber, Pai, o melhor que o Senhor tem para nos oferecer, Pai amado. Nós louvamos ao Senhor, bendizemos e agradecemos, não só hoje, mas sempre, sempre, que assim seja. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor? Com bastante alegria. Aleluia. Não se esqueça que você é livre para adorar, para bendizer o Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte, meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. Eu admiro, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh,
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a adoração. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Com bastante alegria, vamos cantar. Aleluia. As muralhas não ficarão de pé, elas cairão e você passará vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos derrubar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos Seu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor, ó Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu
que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Hoje nós estamos no 7º elo desta campanha Portas Abertas. Estamos encerrando esse ciclo desta campanha Portas Abertas. E eu tenho certeza que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem aberto portas para mim e aberto portas para você. E quem sabe também, fechado portas que é necessário que sejam fechadas. Eu tenho certeza que Deus está agindo em favor da nossa vida, em favor do nosso bem, porque ninguém melhor do que Ele para querer o nosso bem e para fazer com que a nossa vida seja de acordo com a sua vontade. É muito bom estar nas mãos de Deus. Nesse momento agora, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas missionárias. E nesse momento eu quero compartilhar com você sobre uma frase que todos nós conhecemos muito bem: o crime não compensa. Eu diria mais: o crime não compensa e não compensará. Por isso, é tão importante nós mantermos a nossa fidelidade na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso é que não vale a pena, por questões tão pequenas, nós colocarmos em risco a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus. O que é que custa ser fiel ao Senhor? Principalmente no sentido onde a gente possa ser literalmente medido. Já parou para poder pensar nisso? Em relação aos nossos pensamentos, em relação às nossas emoções, em relação às provas, às agruras da vida, nós passamos lutas, nós passamos dificuldades e muitas vezes nós até mesmo vacilamos nessas questões. Elas não podem ser medidas, porque elas não são questões matemáticas, elas não são questões fechadas. Mas a questão na área financeira, a questão dos dízimos, das ofertas, ela já é definida. Ou é, ou não é, não tem emoção envolvido nisso. Ou nós devolvemos a Deus aquilo que pertence a Ele e o glorificamos e demonstramos que a nossa fidelidade está voltada para Ele, ou não. Não tem como nós ficarmos no meio do caminho. Não tem como nós ficarmos vacilantes. Então eu quero te incentivar. É uma área onde nós não podemos esmorecer. Uma área onde nós não podemos ficar pensando. Nós precisamos decidir e nós precisamos aplicar a nossa decisão à nossa fé em nome de Jesus. Permaneça fiel. Seja fiel. Quem nos prometeu o contraponto dessa fidelidade não é o homem, não é a igreja, é o próprio Deus. E nós podemos confiar em Deus. Não há por que não confiar no Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que os seus filhos devolvem na sua casa nesse momento. Também as ofertas missionárias. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu bem sei, Senhor, que muito mais o Senhor tem feito, inclusive nesse tempo de grandes dificuldades, nesse tempo de incertezas. O Senhor tem operado com a tua certeza, porque a nossa fé, ela não está depositada no homem, no sistema financeiro, no sistema econômico. Inclusive nós oramos em favor do sistema financeiro, do sistema econômico do nosso país, mas não é aí que está a nossa fé. A nossa fé, a nossa esperança estão depositadas no Senhor. É por isso que nós não abrimos mão da nossa fidelidade ao Senhor, do nosso compromisso com o Senhor e consequentemente com a igreja, consequentemente com a tua obra. Abençoe a cada trabalhador, abençoe a cada pai de família, a cada mãe de família, abençoe a cada familiar, Senhor, que tem se esmerado, trabalhado, estudado, que tem, meu Deus, se colocado à disposição para fazer e para ser o melhor. Abençoe esta igreja, continue abençoando no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no meu lado esquerdo, você tem todas as nossas informações a respeito de como pode também fazer um depósito bancário, fazer um Pix, fazer uma transferência bancária, não é? Para manter-se fiel com seus compromissos com Deus.
Então, mantenha-se fiel em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus. Como eu disse, hoje nós estamos no 7º elo desta campanha Portas Abertas e em mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. Quero convidar você que está formando conosco mais um elo da corrente a se manter firme e quem sabe hoje talvez você está completando o 7º elo a renovar a corrente na presença de Deus. Você está nos acompanhando aí online, né? Então mesmo online, acompanhando no celular, acompanhando na sua casa, acompanhando da tela de uma TV ou de um computador, nós estamos ligados. E eu sempre insisto nisso. Você não está assistindo ao culto. Nós estamos cultuando a Deus juntos. Então esse é um momento de fé, este é um momento sagrado, onde eu e você devemos estar ligados com o Senhor Jesus, ligados na mesma fé. Mesmo que você não esteja aqui comigo presencialmente, você está presencialmente na presença de Deus, porque ninguém pode fugir da presença de Deus. Deus é onipresente. O mesmo Deus que está comigo aqui agora, me dirigindo, me guiando, está com você e agora também te dirigindo, também te guiando. A mim Ele dirige para poder falar, a você Ele dirige para poder ouvir, para que você ouça a voz dEle, compreenda a voz dEle. Então, é um momento de reverência. O culto é um momento sagrado, é um momento de reverência na presença de Deus. E quem sabe você está me ouvindo hoje pela primeira vez, né, e me ouvindo falar sobre esta campanha que nós estamos terminando, Portas Abertas, e sobre a corrente das 7 orações. Até o final desta mensagem eu vou desafiar você a começar conosco uma corrente poderosa das 7 orações, onde você vai se colocar à disposição de Deus 7 quartas-feiras, nesse horário, para ouvir a palavra de Deus, para orar, para buscar o Senhor, colocando um pedido específico, um pedido especial na presença do Senhor, e com certeza Deus fará o melhor na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. O título dessa mensagem de hoje é O Poder das Portas. E eu gostaria de ler com você o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Senhor nosso Deus, essa é sua santa palavra. Nós te pedimos, fala conosco no poder do nome de Jesus, porque a nós importa, Senhor, ouvir tão somente a sua voz. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos destacar hoje 3 finalidades das portas. Primeira finalidade de uma porta: acesso. Uma porta nos dá acesso. Uma porta é um local de entrada, também um local de saída. Uma porta é um local onde nós podemos adentrar um outro ambiente, conhecer um outro ambiente, ter os privilégios de estar em um outro ambiente. Então, porta nos fala de um acesso. Se eu não quero que um local tenha acesso, é só colocar uma parede. Eu não vou colocar uma porta. Se eu colocar uma porta, eu estou indicando que ali é um acesso, uma passagem para um outro ambiente, para um outro lugar, para uma outra experiência. Mas porta também, assim como ela é acesso, ela também é obstrução. Eu posso ter uma porta e essa porta está designada para entrar somente pessoas determinadas. Tem determinadas empresas que você chega e que tem uma porta dizendo assim, acesso restrito aos funcionários. Então essa é uma porta de quê? De obstrução. Apenas alguns podem entrar ali. Eu posso ter uma porta, e uma porta, por exemplo, de um cofre. Então é uma porta de obstrução, que também entra no terceiro ponto aqui de finalidade de portas, é também uma porta de proteção. Eu estou obstruindo alguém de ter acesso àquele lugar, mas não todos. Alguns podem e devem ter o acesso àquele lugar. Então porta, ela quer dizer acesso, obstrução e também proteção. E nós vamos observar 4 portas destacadas aqui nesta mensagem de hoje, nesta campanha Portas Abertas. A primeira delas é a porta da salvação. Nós lemos o texto, João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Como é a porta da salvação? Que porta é essa?
A Bíblia nos informa, Mateus 7, verso 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta da salvação é uma porta estreita. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos nos adaptar para podermos entrar nessa porta. Quer dizer que existem requisitos para poder entrar nessa porta. Eu gosto do texto quando diz que entrai pela porta estreita, porque hoje nós falamos do nosso tempo, o nosso tempo hoje. Mas eu sempre ressalto que sempre foi assim, porque o homem sempre é homem. O ser humano é sempre ser humano, o pecado é sempre pecado e Deus nunca deixará de ser Deus. Então a gente acaba seguindo uma mesma repetição ao longo da história. Mas nós vivemos nesse tempo de hoje, então vamos falar desse tempo de hoje. Esta porta estreita, ela hoje nos traz um grande desafio, porque nós vivemos em um tempo onde todos gostam de um Deus bonzinho, de um Deus que se adequa às nossas necessidades. E as pessoas estão vivendo de tal modo que elas querem, inclusive, mudar a palavra de Deus para adequar a palavra de Deus àquilo que elas gostam. O tempo inteiro isso está sendo feito. Quantas vezes as pessoas se voltam para o Novo Testamento, excluem a história do Antigo Testamento, a revelação de Deus no Antigo Testamento, sendo que a palavra de Deus ela é uma só. Toda a palavra de Deus é para nos revelar a Cristo, é para nos trazer o reino de Deus. Toda a palavra de Deus é para nos fazer voltar-nos ao Senhor. Se não fosse importante o Antigo Testamento, por que ele estaria escrito? Se não fosse importante, será que ele teria inclusive mais livros do que o Novo Testamento? Um testamento não é mais importante do que o outro. O que acontece é que o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a ampliação da aliança. O Novo Testamento é o momento onde a nova e eterna aliança é colocada para conosco. Mas existe um caminho e eu preciso conhecê-lo. Existe uma história e eu preciso conhecê-la. Isso é muito importante. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas e Ele é o condutor de toda a história humana. E Deus foi conduzindo a história humana, respeitando as ações, atitudes e escolhas dos homens. Porque, dependendo da atitude dos homens, quem sabe Jesus poderia ter aparecido numa outra época, bem anterior a que ele apareceu. Mas isso não aconteceu. Inclusive, existem provas bíblicas a respeito desse assunto. Quando nós estudamos as profecias de Daniel, nós percebemos Deus dando mais um tempo, inclusive para o povo de Israel, para ver se eles não se arrependem, para ver se eles não mudam a dureza do seu coração. E o que é isso? Você pode dizer assim, mas Deus não sabe todas as coisas? Deus, porventura, não saberia que mesmo dando mais um tempo, eles não iriam mudar? Sim, mas a misericórdia de Deus é grande, Ele precisa estender a sua misericórdia. E a justiça de Deus precisa ser contemplada no universo inteiro. A justiça de Deus precisa ser contemplada pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins, pelos arcanjos. E nós, homens, também precisamos saber a respeito dessa justiça. E na vida eterna, na eternidade com Deus, essa justiça de Deus, ela continuará sendo demonstrada para todos os homens. Então Deus, Ele não deixa dúvidas a respeito do seu caráter. Deus, Ele não deixa nenhuma mancha. Deus, Ele não deixa nenhum resquício que se possa dizer assim, olha, tem alguma coisa que Deus está tentando esconder. Tem alguma coisa no caráter de Deus que está escuso. Não. Deus, Ele se revela. E a história, ela vai revelando os atos de Deus, a soberania de Deus. Então nós observamos nesse tempo que nós vivemos, mais uma vez, um homem querendo enquadrar a palavra de Deus a si mesmo, tentando trocar a palavra de Deus, tentando aceitar apenas aquilo que lhe produz determinado bem, aquilo que lhe apraz. Mas não é isso que nós devemos observar na palavra de Deus. Nós devemos observar a palavra de Deus integralmente. E nós precisamos deixar o próprio Deus falar conosco sem colocar palavras na sua boca. Nós precisamos permitir as Escrituras se revelarem para nós. Por isso que Jesus está dizendo aqui, e Ele diz que esta porta, ela é estreita. Entrai pela porta estreita. Note, comparado com João 9, Mateus 7,13 com João 10,9, ele diz, eu sou a porta. Então ele é essa porta
estreita. Você não pode levar estas cargas desse relacionamento com o mundo, com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus, junto com você, atrelado no teu corpo. Você não vai conseguir passar pela porta. Essa porta é estreita nesse sentido. Você precisa deixar aquilo que não convém, aquilo que não vem de Deus, de fora. Você precisa deixar essas malas, esses pacotes, esses pesos, essas cargas do pecado, da impiedade, do que desagrada a Deus, do lado de fora, para passar por essa porta que é Jesus, para se ajustar de acordo com o modelo de Cristo. Então, a primeira porta que nós vemos é a porta da salvação. Esta porta é Jesus. Ela está aberta agora. Nesse exato momento que você me escuta, esta porta está aberta, mas ela não estará aberta para sempre. Como isso é sério. Quando eu passo por essa porta, eu encontro Jesus, porque Ele é esta porta, e eu encontro salvação, cura, transformação, libertação na minha vida, e eu tenho condições de levar isso para dentro da minha casa. Esta porta é a porta verdadeira. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a porta verdadeira. A porta da salvação é a porta verdadeira. Você não se engane. Você não pense que vai encontrar salvação em uma outra religião. Se a sua religião não for Jesus, não for o Cristo ressuscitado. E aí eu quero te dizer, porque muita gente também diz assim: a minha religião é Jesus. E aí você pergunta assim para essa pessoa: e você frequenta a igreja? Ela diz: não, porque não tem necessidade. Ora, esta pessoa está dizendo que a sua religião é Jesus, mas ela não segue aquilo que Jesus diz. Eu tenho dito para você que toda a Bíblia, ela nos traz uma revelação de Cristo. Ou seja, a Bíblia é cristocêntrica. Cristo está no centro. Agora, eu posso dizer assim: olha, então eu também sou cristocêntrico. Mas eu te pergunto, até quando nós falamos isso, a gente tem que avaliar. Sabe por quê? Eu posso dizer que eu sou cristocêntrico, mas eu tenho que perguntar: que Cristo que está no centro? Porque esse Cristo que eu digo que está no centro tem que ser o Cristo da Bíblia. As informações, o jeito de viver, os ditames, têm que vir das Escrituras. Porque é muito bonito e até filosófico eu dizer que eu sou cristocêntrico, que a Bíblia é cristocêntrica, que Cristo está no centro da minha vida. É muito bonito eu dizer isso. Mas o que prova que Cristo está no centro da minha vida é a minha obediência ao que diz a palavra de Deus. Eu não posso inventar um novo jeito de cultuar, uma nova forma de adorar. E Jesus vai deixando esses preceitos muito claros nas Escrituras. Quando ele conversa com a mulher samaritana, por exemplo, ele fala o tipo de adoração que o Pai procura, como é essa adoração e como são esses adoradores. Ele exemplifica, ele diz como é. Quando nós conjecturamos isso com o Antigo Testamento e percebemos a adoração que era praticada no tabernáculo, nós também percebemos que não existe adoração sem sangue, sem o sacrifício. Não existe adoração sem uma mudança de vida. Não existe adoração sem a condenação do pecado. Então a gente precisa compreender que ser cristocêntrico é ter Cristo no centro. Nós precisamos compreender que isso não pode ser uma falácia. Isso não pode ser apenas um objeto de fala. É necessário que seja uma prática de vida. Jesus é esta porta verdadeira, a porta da salvação. Aproveite, esta porta está aberta agora. Esta porta está aberta nesse momento, mas ela não estará aberta para sempre. E quando esta porta se fechar, veja bem, quando esta porta se fechar, não vai ter mais jeito. Se você não passar por esta porta, enquanto você tem tempo e enquanto ela está aberta, você não passará depois. Uma vez, perguntaram para um pregador a respeito de qual que era o melhor dia. O rapaz perguntou para ele, né? Olha, qual que é o melhor dia para eu receber Jesus, para entregar a minha vida para Ele? O pregador respondeu assim: um dia antes de você morrer. Mas ele disse: mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Aí o pregador disse: então, se você não sabe, se você vai estar vivo até amanhã, é hoje.
nem eu e você sabemos a hora da nossa partida. O melhor dia? Um dia antes de você morrer. Mas você sabe se você vai estar vivo até hoje à noite? Você pode garantir isso absolutamente? Você sabe se você vai acordar amanhã? Puxa, pastor, não diga isso. Como não? Puxa, pastor, você falar uma coisa dessa, isso deixa a gente apreensivo, isso deixa a gente preocupado. Não deveria. Preocupados nós deveríamos estar se a nossa vida não estivesse nas mãos de Jesus. Mas se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, por que é que você vai ficar preocupado? O melhor dia para você entregar a sua vida para Jesus, você que não fez isso, é agora. Nesse momento que você está me escutando falar. Curve a sua cabeça aí onde você está. Nesse momento da mensagem mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. E faça uma oração simples. Diga assim: Jesus, entra no meu coração. Seja o meu Senhor. Seja o dono da minha vida. Isso. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa os pecados, Senhor. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. É isso que você deve fazer, sem demoras. E quando for marcado o batismo nas águas, você já está ansioso nesse momento, dizendo assim: quando será o batismo? Porque quando o batismo for marcado, imediatamente passe pelas águas. Ora, mas será que eu estou preparado para ser batizado? Eu acabei de receber Jesus. O que é mais que você precisa para ser batizado? Receber a Jesus. Ou quando você recebe Jesus, Ele não te salva. Ele só não salva você se você não o receber. Se você de fato faz essa oração de forma sincera, Ele entrou no seu coração agora. Se Ele entrou no seu coração agora, você foi salvo agora. Se você foi salvo agora, os seus pecados estão perdoados agora. Se os seus pecados estão perdoados agora, você está pronto para ser batizado agora. Não tem essa conversa. Primeira porta, a porta da salvação. Segunda porta, a porta da oportunidade. A porta da oportunidade. Apocalipse capítulo 3, versículo número 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Veja bem, o Senhor Jesus está se referindo à igreja, a um tempo específico da igreja. Quando nós observamos as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas se refere a um tempo da igreja aqui na terra. Nós vivemos o último tempo. Nós vivemos a igreja de Laodiceia. Bom, sobre isso eu vou falar um pouco depois. Então, cada uma das cartas é referida a uma igreja, e cada igreja se refere a um tempo da igreja aqui na terra. Mas, quando nós lemos as Escrituras, e lemos individualmente, eu preciso observar o que está escrito para cada uma das igrejas, e também preciso contrastar isso com a minha vida, porque eu sou igreja agora, permanentemente. Isso é comigo, isso é com você, isso é com os que passaram, e isso é com os que virão. Então, embora as cartas destaquem um tempo específico da igreja na terra, elas também precisam ser contrastadas com a minha vida cristã. E quando eu observo esse texto, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Eu preciso entender que esta porta é a porta da oportunidade. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja fisicamente falando, são membros da igreja, andando com o Senhor, mas fechando portas de oportunidades. Deus está lhe dando a oportunidade de você conhecê-lo. Deus está lhe dando a oportunidade de você conhecer as Escrituras Sagradas, de você ler a Bíblia todos os dias, de você buscar o conhecimento do Senhor, de você buscar a presença do Espírito Santo. Deus está dando a oportunidade de você orar. Ninguém te impede de orar, de buscar o Senhor, de colocar os seus joelhos no chão, de clamar, de chorar, de apresentar a Deus as suas petições. Deus está te dando a oportunidade de exercer a autoridade espiritual, de expulsar os demônios, de impedir o inimigo de agir. Deus está te dando a oportunidade de conhecer a palavra, praticar a palavra. Deus está nos dando a oportunidade de viver um bom casamento, de cultivar um bom casamento, de você, marido, cultivar uma boa relação com a sua esposa, de você, esposa, cultivar uma boa relação com o seu marido, os pais com os filhos com os pais. Deus está te dando uma oportunidade, a porta da oportunidade está aberta, para nele você produzir, ter conhecimento, estudar, ampliar, trabalhar. Deus está te dando oportunidade
para você plantar coisas boas, escolher aquilo que você planta, para ter certeza daquilo que você colhe. Deus está abrindo uma série de portas de oportunidade. Oportunidade para você o servir melhor, oportunidade para no corpo de Cristo você procurar um lugar aonde você esteja encaixado, um lugar onde seja o seu lugar real no corpo de Cristo, porque você não é corpo de Cristo à toa. Se você é igreja de Jesus, se você foi salvo pelo Senhor Jesus, sendo uma parte do corpo, é preciso lembrar isso, eu sou uma parte do corpo, eu preciso estar ligado ao corpo. Mas onde? Fazendo o quê? Existe alguma coisa no seu corpo físico aí que pode ser jogado fora? Que não tem função? Você gostaria que um dos seus dedos fosse cortado? Não, esse dedo aqui eu não preciso dele, eu tenho 10. Então eu vou ficar com 9, que está bom demais. Será que você abre mão disso? Vamos tirar aqui então uma unha. Essa unha aqui, eu tenho 10 unhas, vamos tirar uma unha aqui que não tem necessidade. Eu tenho 2 narinas. Vamos tirar uma, vou ficar com uma só, que não tem necessidade. Né? Não, não é assim. Tudo que está no nosso corpo está ligado exatamente onde deveria, cumprindo uma função específica, uma função determinada, sendo dirigido pelo cabeça e fazendo algo para o bem de todo o corpo, promovendo saúde e vida para todo o corpo. Você está com a porta da oportunidade aberta. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Como é que você contribui? Eu fico impressionado. Nós vivemos um momento agora de pandemia, mas eu vou dizer para você uma coisa: nesse momento de pandemia, quem é crente está mais crente. Quem é crente está mais crente. Está conhecendo mais o Senhor, tendo mais temor de Deus, observando mais as questões da palavra de Deus, experimentando um tempo que nós nunca havíamos experimentado, porque nós, ocidentais, nunca passamos por grandes provas no que diz respeito ao Evangelho. Nós nunca passamos por uma perseguição severa, de fechamento de igreja, de perseguição de pastores, né? de gente que serve a Deus sendo martirizado. Nós nunca passamos por isso na vida, nunca. Então você observe, quem é crente está mais crente, mas quem vivia um cristianismo avacalhado, muitos, meus irmãos, estão longe da presença de Deus. Muitos se afastaram da presença de Deus. Ora, é uma pena. Você acha que Deus perde alguma coisa com isso? É claro que Ele nos ama, Ele pagou um preço altíssimo por nós, mas não é Deus quem está sendo enquadrado na história. Não é Deus. Não foi Deus quem pecou. Antes, foi Ele quem enviou Jesus para nos salvar. Quem pecou foi o homem. A eternidade de Deus não está em risco. Ele é sempre eterno. Deus é eterno. Deus, Ele não foi criado. Deus, Ele não será. Ele permanentemente é. Então observe isso. Não é Deus que está em risco de salvação. Não é Deus que está em risco de onde passará a eternidade. Eu e você é quem fazemos parte dessa história. E às vezes você pensa que você está ganhando alguma coisa, que você está abrindo uma porta de oportunidade para o pecado. Você acha que isso é uma oportunidade? Isso é engano. Você está desperdiçando a sua vida, está desperdiçando o seu tempo. E assim como a porta da salvação está aberta, e o melhor dia para alguém receber Jesus é um dia antes de morrer, a porta da oportunidade também está aberta. Aproveite as oportunidades que Deus te dá para que você possa viver bem. A terceira porta que nós vamos ver é a porta do céu. Mateus capítulo 25, versículo 10. E saindo para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. As que estavam apercebidas, as virgens prudentes. Aqui trata-se especificamente sobre a porta do céu. E esta porta é aberta somente para aqueles que estão prontos. Agora veja que coisa interessante. Salvação não é fruto de um esforço pessoal. Ela é oriunda de um ato de fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu creio na graça, naquilo que Jesus fez. Mas isso é muito interessante. Quando eu creio naquilo que Jesus fez, eu vivo de acordo com aquilo que Ele diz. Porque é muito subliminar alguém dizer assim: eu creio em Jesus para ser salvo.
mas eu não creio em Jesus para viver de acordo com a sua palavra. Entende? Eu gosto de ser salvo, de não ir para o inferno, mas eu não gosto de viver como um salvo. Eu quero viver praticando o pecado. Eu estou dizendo que eu quero, mesmo me mantendo no crime, ser absolvido. Será que nós pensamos que Deus é um idiota? Será que nós pensamos que podemos enganar o Espírito de Deus? Quando Ananias e Safira fizeram isso, querendo aparecer, vendendo a propriedade por um preço e dizendo que estavam colocando todo aquele valor aos pés dos apóstolos, quando isso era mentira, quando eles guardaram uma parte para si, o que aconteceu com eles? Eles morreram porque eles estavam mentindo. Nós não podemos pensar que a nossa vida cristã, ela pode ser uma mentira. Então observe a questão da porta do céu. Eram 10 virgens, mas 5 delas estavam vivendo assim, uma mentira. Porque elas entenderam que eram noivas, nunca deixaram de ser virgens, tinham azeite, tinham botija, roupas brancas, mas o que é que faltava para elas? Elas, inclusive, entenderam que era para serem desposadas pelo noivo, que elas que deveriam se casar. Elas, inclusive, compreendiam que no momento do casamento, elas seriam tomadas pelo noivo, mas não foram. Por que é que elas não foram? Justamente por causa disso. Muita gente quer a graça da salvação, mas não quer a prática de um salvo. Quer a graça da salvação, quer ser salvo, mas ele não quer viver como alguém que é salvo. A porta do céu, terceira porta, esta porta está aberta, estará aberta. Essa porta vai se fechar. Esta porta do céu, ela está aberta para os que estão prontos. Esta porta está aberta para os que são prudentes. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é a pessoa que pensa no próximo passo. Uma pessoa prudente é a pessoa que faz um roteiro. É a pessoa que vai fazer uma viagem e ela percebe assim, quantos quilômetros eu tenho para poder viajar? Quantos litros de gasolina ou quantos tanques de gasolina eu gasto para poder viajar? Os pneus do meu carro estão bons para poder viajar? Eu vou fazer uma revisão no meu carro antes de viajar, para ver pneu, para ver freio. Se não tem algum problema que pode fazer com que eu fique parado no meio da viagem. Os prudentes são aqueles que pensam no próximo passo. Eles estão preocupados em como vão caminhar com Jesus. Eles não estão a Deus dará. Eles estão preocupados de não mancharem a sua caminhada. Isso é prudência. Se aquelas virgens fossem prudentes, elas iriam olhar assim e dizer assim, puxa, a minha botija está com pouco azeite. Deixa eu completar o azeite. Compreende? Elas não fizeram isso. O azeite, o fogo está lá. O fogo está lá. Só que o azeite estava terminando, ele não seria suficiente. Ele não seria suficiente. Isso é uma síndrome, né? Isso acaba sendo um perigo. Prudência é preparo. Essas portas, a porta do céu, ela está aberta para aqueles que vigiam. Para aqueles que vigiam. Jesus, no momento em que ele estava no Getsêmani, ele pediu aos discípulos que orassem com ele, que vigiassem para não cair em tentação. Vigiar para não cair em tentação. É inevitável que a tentação aconteça. É inevitável. Isso não adianta a gente querer discutir, não adianta querer fazer uma cara de santo ou ter um jeito de santo. Vivemos nesse corpo, irmãos. Vivemos nesse corpo. E a gente tem que parar com essa bobagem de pensar que uma pessoa é melhor do que a outra. Tem que parar com isso, irmãos. Tudo que nós temos é oriundo de graça de Deus, de favor de Deus. Todo ser humano é tentado. Não adianta fazer cara de crente, jeito de crente. Não adianta fazer gesto de crente. Vai ser tentado e ponto final. Mas o que Jesus ensinou? Orem para que vocês não caiam em tentação. Isso é muito importante. Ser livrados do mal. Jesus, inclusive, na oração do Pai Nosso, ele ensinou isso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a tentação, ela vai acontecer. Mas livra-nos do mal. Qual o mal? De cair na tentação. Então, essa porta do céu está aberta para a pessoa que vigia. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar. E eu não vou me colocar a par e passo, eu não vou me colocar do lado daquilo que eu sei que é errado.
daquilo que eu sei que é errado. Lembra também quando Jesus estava no deserto, foi tentado pelo diabo? Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo disse para ele para poder se lançar do alto do pináculo, porque os seus anjos iriam dar ordem a seu respeito. Olha que absurdo. Deus disse: olha, está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Isso é muito sério. Então a gente precisa vigiar. Quarta porta, a porta do coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta é a porta da escolha. Essa é a porta do livre arbítrio. Nós podemos aceitar as propostas divinas ou não. Embora Deus nos ame, e porque Deus nos ama, Ele nos permite fazer escolhas. Isso é uma grande prova de amor e que muita gente não consegue compreender. As pessoas dizem assim: se Deus é Deus, por que é que o mundo está do jeito que está? Porque Ele é Deus. Ora, pastor, mas como? Sim, porque se Ele não fosse Deus, o Deus verdadeiro, isso é algo tremendo. Ele faria todos manipulados, todos robôs. Porque Deus é Deus, o mundo está do jeito que está. Porque Ele deu liberdade ao homem para fazer escolhas. E o homem tem escolhido errado. E eu vou dizer uma coisa: as pessoas que fazem esta pergunta, muitas delas não se perguntam assim: eu escolhi a Deus? Ao invés da pessoa fazer a pergunta assim: se Deus é Deus, por que o mundo está desse jeito? Ela deveria fazer a seguinte pergunta: por que é que eu, que sou imagem e semelhança de Deus, não procuro viver de uma forma que agrade a Deus? Por que é que eu, que fui feito à imagem e semelhança de Deus, não obedeço o que diz a palavra de Deus? As pessoas estão olhando muito para os outros, para os condenar, e porque olham tanto para condenar os outros, começam inclusive a olhar para Deus para condená-lo. Que ponto o ser humano tem chegado? Que ponto? Deus te deu um livre-arbítrio. Deus te deu uma vida. Deus te deu um destino. E esse destino Ele desenhou nas linhas, na escrita dele, como algo tremendo, porque Ele quer você do lado dele. Mas Ele não quer alguém do lado dele que não queira. Ele não quer alguém do lado dele que Ele tenha que obrigar. Ele quer alguém do lado dele de coração, de verdade. Ele quer alguém que o queira. Ele quer alguém que sinta falta, que sinta necessidade dele. Você se lembra que no domingo, quando nós terminamos de pregar no culto da família, eu contei para você uma história, e eu falei a respeito daquela moça que foi desposada pelo príncipe, foi prometida para se casar com o príncipe, e ele a colocou em determinado reino e foi dando tudo que ela precisava, e o tutor ia lá, o servo ia lá se encontrar com ela para perguntar o que ela precisava e que recados que ela tinha para mandar para o príncipe. Você se lembra? E que recados que ela mandava para o príncipe? Que ela estava feliz, que ela estava alegre, que ela estava contente, que o reino que ela foi colocada era o máximo, que ela estava tendo uma vida social, badalada, glamurosa, conhecendo novos amigos. E acabou que ela perdeu a oportunidade de se casar com o príncipe, mesmo o príncipe a amando, porque ela não sentia falta dele, ela não tinha saudades dele, ela não sentia necessidades dele. Deus te deu uma vida, te deu um coração, te deu uma vida, e o fato dele ter te dado uma vida, Ele não é um masoquista, Ele não gosta de sofrer. Deus não quer sofrer a perda dos seus filhos. Deus também não é um tirano. Ele não quer chegar e te ordenar e falar: você tem que fazer isso, e assim, assim, assim. Deus não é um tirano. Ele nos quer por amor. Então Ele desenha as linhas da nossa vida no sentido de mostrar para nós o que é bom, o que presta. Mas nunca Ele vai interferir no nosso direito de escolher. Então, a porta do coração é uma porta sem maçaneta do lado de fora. Ela só tem maçaneta do lado de dentro. A porta do coração só pode ser aberta por você, do lado de dentro. É o cofre dos segredos da sua vida. É o cofre dos seus sentimentos, das suas emoções. É o cofre da sua existência. E você tem que saber muito bem para quem você tem aberto esse cofre, porque é o seu tesouro.
Não é isso que a Bíblia diz, que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas? Não é isso? Então, se o coração é um tesouro, você acha que ele vai ter uma fechadura do lado de fora para qualquer um entrar? Não. Essa porta só tem uma fechadura do lado de dentro. Só você pode abrir. E aqui é interessante, Apocalipse 3,15. Nós lemos o 3,20, né? Ele está batendo. E o 3,15 diz assim: em cima, é como se a pessoa estivesse em cima do muro, morno e indeciso. Eu vou abrir o texto. Até pensei que eu tinha deixado ele reservado aqui no meu esboço, mas eu quero abrir o texto para você aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15, para você acompanhar comigo. Olhe bem o que diz o texto. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, primeiro o Senhor Jesus, ele vai dizer qual é o estado daquela igreja. Laodiceia. Lau, governo. Lau, povo. Diceia, governo. Governo do povo, ou juízo do povo. Que significa que a igreja dos últimos tempos, a sétima igreja, a sétima carta escrita para a sétima igreja, então falando do tempo final, da história da igreja na terra, é uma igreja que ela faz um julgamento próprio. É o povo que diz como tem que ser. É o povo que começa a dar os ditames de como é que se deve andar com Deus. Isso produziu o quê? Uma igreja morna. Por que é que essa igreja era uma igreja morna? Veja bem, Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Por que é que ela era uma igreja morna? Por que é que Jesus estava do lado de fora? Porque ela não aplicava a palavra de Deus do jeito que tem que ser aplicada. Ela começou a dividir: isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Sabe aquela igreja que separa as promessas de Deus e fala: eu quero todas as promessas, mas pega todas as responsabilidades em bola e joga numa lata de lixo? É isso. É por isso que Jesus está do lado de fora desta igreja, mas ele não desistiu dela. Ele está do lado de fora, batendo na porta. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz. Ele está falando da igreja do fim. Pessoas vão ouvir a voz dele. Aí ele vai entrar. Quando ele entra, quem ele é? Ele é a palavra. Quando ele entra, ele restaura esta mornidão e a igreja deixa de ser morna. Tem uma coisa interessante na cidade de Laodiceia, é que ali corria uma fonte de água quente e uma fonte de água fria. Essas fontes, elas vinham de locais obviamente diferentes, mas essas águas se encontraram. E eles represavam essas águas na cidade, e eles fizeram como que grandes banheiras, sabe? Como que locais para as pessoas se aquecerem. Um local muito gostoso. Uma água morna, uma água que não é quente, uma água que não é fria, uma água morna. Então dava aquela situação, observe, uma situação de conforto. Existe alguma coisa de errado de você estar numa banheira de água morna? Claro que não. Como é que você se sente? Confortável, gostoso. Você já entrou numa banheira de água quente? Ou numa piscina aquecida? Você já entrou? É gostoso, é confortável. Todos os nossos músculos se relaxam. Não tem nada errado com isso. Mas espiritualmente falando, isso é um perigo. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que a pessoa está confortável, relaxada em relação a princípios da palavra de Deus que deveriam estar sendo observados, vividos, praticados e que estão deixados de lado. É isso que significa mornidão espiritual. E quando nós observamos isto, nós vemos então a importância da porta do coração, porque o seu coração vai tentar te trazer conforto, agradabilidade, está naquela posição assim de descanso. Adão e Eva: olha, vocês vão comer desse fruto e não vão morrer. Vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus é conhecedor do bem e do mal.
O que é isso, gente? Conforto. Vai ser muito mais fácil. Ao invés de ter que viver uma vida, ao invés de ter que ter um aprendizado todos os dias. Não, você só vai comer um fruto. Comeu. Tudo que você precisa está dentro de você. Eu notou que nós vivemos assim hoje? Eles prometem assim, ó, esse creme vai tirar todas as suas rugas. Que conversa fiada. Você passa o creme e as rugas continuam lá, e olha que custa caro, né? Este remédio vai sarar, você vai ficar assim 100%. Toma essa garrafada aqui, essa mistura aqui. Para que isso serve? Serve para tudo. Serve para tudo. E essas coisas vendem, e as pessoas acreditam. Por quê? Porque o homem tem esse sonho da mornidão, das coisas fáceis. Isso é ser morno. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Aqui, eu vou jogar 5 números aqui, ou 6 ou 7, e vou ganhar na Mega Senha. Sei lá, se Mega Senha, Mega Sena, como é que é esse negócio? Vou ganhar na loteria, vou ficar rico, vou comprar isso, comprar aquilo outro. Isso é mornidão. É encurtar, sabe? É achar um jeito fácil, um jeito da gente, um jeito onde a gente tire Deus da história. Por isso que Laodiceia é essa igreja do juízo do povo. É o povo que julga. Nós queremos o caminho mais fácil. Pregar o evangelho, expulsar os demônios, né? Fazer a obra de Deus, os enfrentamentos, as lutas. Não, isso aí não é confortável. Isso não é confortável. Eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero levantar a mão para o céu. E parece bonito, né? Por quê? Porque em parte o que essa igreja faz, por isso que é morno, em parte está certo, mas em parte não está certo. E isso deixa Jesus de fora, porque Jesus não compactua com alguém que está dividido, com alguém que está pela metade. Morno, em cima do muro. É uma forma latinizada do termo grego laudik, que significa justiça do povo, que remete a julgamento popular. Morno é indeciso, mais ou menos imprudente. E esta, infelizmente, marca a última fase da igreja. Concluindo, quando se trata da porta das nossas vidas, de que lado você está? Você está observando a porta da salvação, passando por ela? Você está observando a porta da oportunidade e vivendo o que a salvação te proporciona, servindo a Deus com o melhor que você pode? Você está observando a porta do céu? Porque daqui a pouco o Senhor Jesus está me chamando, está te chamando. Você está observando esta porta? Existe azeite suficiente na sua lamparina? Você está observando a porta do seu coração? Você está observando? Você está com seus ouvidos atentos ao Senhor Jesus para que Ele fique dentro e não trancado do lado de fora, mas para que Ele fique dentro do seu coração? Porque o seu coração obedece à palavra de Deus, porque o seu coração observa como um tesouro a palavra de Deus, e se a palavra de Deus está como tesouro lá dentro, Jesus também está. Como você tem observado a relação das portas na sua vida? Se você precisa abrir a porta do seu coração, se você precisa passar pela porta da salvação, se você precisa que a porta do céu esteja aberta para você e você não quer ficar do lado de fora, se você precisa aproveitar as oportunidades, hoje é o dia de você abrir o seu coração para Deus e permitir Deus operar na sua vida de uma forma sobrenatural, em o nome de Jesus. E eu quero te convidar a formar comigo mais um elo da poderosa corrente das 7 orações, o 7º elo da campanha das portas abertas, e para nós nos prepararmos para na semana que vem, na quarta-feira que vem, começarmos uma campanha muito especial, que trata do tema curando sentimentos e emoções. Como as pessoas estão fragilizadas. E nessas 7º próximas quartas-feiras, Deus vai tratar conosco dos sentimentos, das emoções, das síndromes do pensamento, sabe? Das indecisões, da depressão, da solidão, da angústia, do pânico, do medo. Essas coisas que estão atacando as pessoas e fazendo com que as pessoas vivam com tanta falta de qualidade de vida. Não é para ser assim. Deus, Ele é conosco. Ele quer que a nossa vida tenha sentido. Por isso Ele dá sentido, razão para a nossa vida. E eu quero convidar você, que está formando mais um elo da corrente das 7 orações, formar comigo. Para você que não está fazendo um voto agora.
dizer, olha, eu quero hoje, eu vou começar hoje, primeiro elo, e durante 7 quartas-feiras estarem na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, e vou estar nessa próxima campanha curando sentimentos e emoções em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Se você puder, aonde você estiver, se colocar de joelho, faça isso. Se não, da forma que você está, feche os seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por terminarmos mais uma campanha na presença do Senhor, pregando a Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. E eu oro nesse momento, meu Deus, por tantos irmãos, por tantas irmãs, que colocaram um pedido na presença do Senhor, uma necessidade na presença do Senhor, e o Senhor lhes atendeu ou está atendendo. Eu peço, meu Deus, que os seus milagres continuem acontecendo na vida, na nossa vida, na vida de gente que precisa tanto de uma operação sobrenatural do Senhor. Eu te peço para entrar com provisão, meu Deus, de libertação, de cura, de saúde, em nome de Jesus. Que o seu poder esteja visitando os doentes agora, onde eles estiverem, visitando, meu Deus, a casa, o leito, os hospitais, os CTIs, as UTIs, em nome de Jesus. Que o seu poder esteja operando agora e libertando esta pessoa desta enfermidade, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o poder do mal que opera contra a saúde física desta pessoa, mas também que opera contra a saúde espiritual, também que opera, meu Deus, contra a saúde da alma, dos sentimentos, das emoções. Em nome de Jesus, nós quebramos toda a ação do inimigo, Senhor, e pedimos a sua intervenção nesse lar, nessa casa, nesse casamento, nesse local de trabalho, meu Deus, nesses alvos, objetivos, nesse planejamento de vida, nesse propósito. Nós pedimos a intervenção do Senhor. Nesse litígio, nesta confusão generalizada, nós pedimos o apaziguamento do Senhor, a tua intervenção. Nessa pessoa que está fraca, com falta de fé, nós pedimos, meu Deus, essa intervenção do Senhor. Nessa que está angustiada, triste, derrotada, nós pedimos que o Senhor a levante no poder do nome de Jesus. Nessa que está pensando em desistir, ou até mesmo desistiu, nós pedimos que o Senhor a erga com o seu poder agora, no poder do nome de Jesus. E nesta fé, meu Deus, eu declaro formado agora mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. O 7º elo, meu Deus, dessa campanha, portas abertas, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos, no domingo, nós estaremos aqui na presença do Senhor, num tempo especial, reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. São 5 cultos na presença de Deus. Eu espero que você esteja conosco presencialmente. Você que já se sente à vontade, está vacinado, não é verdade? Não tem nenhum problema de saúde que possa debilitar você, você está bem. Eu convido você para que você esteja conosco na presença de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Vai ser uma grande bênção estarmos juntos aqui diante do Senhor, o nosso Deus. E nesse momento, terminando, eu quero orar como sempre pelo Brasil, pelo nosso estado, pela cidade de Belo Horizonte, pelos nossos líderes, em nome de Jesus. Pai Celestial, continue abençoando o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, e nós temos intercedido como igreja, para que vacinas venham para o nosso país e o povo seja vacinado. A salvação não está na vacina, está em Jesus. E foi Jesus, foi o poder de Deus quem deu sabedoria para que os cientistas conseguissem produzir vacinas. Nós oramos, meu Deus, para que esse povo seja vacinado em nome de Jesus contra esta peste, este mal do coronavírus, mas sobretudo pedimos que eles sejam vacinados com o sangue de Jesus, para não perderem a sua vida eterna, a sua salvação eterna. Em nome de Jesus nós oramos. Visite os hospitais, fortaleça o sistema de saúde, os médicos, meu Deus, os que estão trabalhando na linha de frente. Abençoa, Pai, abençoa o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, em nome de Jesus. Abençoa os nossos líderes, o pastor Mário, o pastor Antônio, o pastor Estéfano, o pastor Leandro, o pastor Altair, o pastor Itamar, com a sua casa, com a sua família, os pastores aqui dessa igreja, com a sua casa e sua família. Todos os líderes, todos os membros dessa igreja estejam guardados debaixo do sangue de Jesus, o nosso Senhor. E agora que nos despedimos, Senhor, que permaneçamos em paz. Que
Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Até domingo, em nome de Jesus.